onde poucos ousam chegar, elas e eles estão lá. Onde o abandono insiste em ficar, elas e eles também chegam lá. Onde o invisível busca um olhar, elas e eles olham, tocam, cuidam, sempre ao seu lado e ao lado de quem você ama. Não é aventura, generosidade, nem heroísmo. É um desejo genuíno de cuidar do outro. Porque cuidar de gente é vocação. E cuidar do planeta é compromisso. Medicina de família e comunidade é assim. É o resgate de nossa essência. É cuidado individual, familiar, comunitário. É o reaprender a olhar, perceber que tudo está interligado. Que a complexidade é parte do saber entender, mas a simplicidade está na essência do agir. Agir. Seres humanos cuidando de seres humanos com humanidade. Gente que faz da própria vida instrumento de mudança social. Que encara a incerteza com coragem e faz do medo combustível para seguir transformando. É assim que vamos nos construindo. É assim que vamos construindo o mundo à nossa volta, fazendo do hoje a esperança de um novo amanhã. Como ser destaque no desenvolvimento de soluções para a educação médica e a prática clínica no país, e tornar o ensino cada vez mais qualificado e assertivo para os alunos. A Tecnocimbra acredita em seu papel na inovação aliada ao conhecimento e tecnologias na construção de ferramentas essenciais para o desenvolvimento da educação no Brasil. Por isso dispomos de serviços personalizados para capacitação de professores, assessoria para visitas do MEC e projetos personalizados para laboratórios. Entre em contato conosco para conhecer nossos serviços e produtos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
É preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança. Esperança é se levantar. Esperança é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento. Sei que posso ir mais além dele. Essa é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. Gosto de ser gente porque inacabado é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Boa tarde a todos, a todas, a todes. A gente, com muito prazer, dá início a essa mesa com um tema tão instigante e com 3 convidados também que certamente vão nos enfim, presentear com reflexões igualmente importantes. Então, a mesa, claro, vocês já sabem, mas eu vou repetir o tema. Se chama Perspectivas da Curricularização da Extensão em Tempos de Ameaça à Democracia, e com a gente estarão o Gabriel Nagaoka, a professora Simone Loureiro Brum Imperatori e o professor Luciano Bezerra Gomes. Eu vou fazer uma breve apresentação dos 3 e, em seguida, a gente escuta, tá? Inicialmente o Gabriel, depois a Simone e, por fim, Luciano, e aí a gente segue com os nossos debates, tá? Então, Gabriel Nagaoka é acadêmico de medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, extensionista do projeto Andanças e membro da Coordenação de Políticas de Saúde da DENEM. A professora Simone Loureiro Brum Imperatori é doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social, mestra em Desenvolvimento Regional, pós-graduada em Controladoria e Finanças, em A Moderna Educação e Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação, é bacharel também em Ciências Contábeis e atualmente cursa Pedagogia. As linhas de pesquisa da professora Simone são Educação Superior, Extensão Universitária, Inclusão Acadêmica e Social, Gestão Educacional, EAD, projetos de extensão aos quais ela se vincula, empoderamento de comunidades quilombolas e sistematização de programas e projetos de extensão, e é docente em cursos de graduação e pós-graduação, sejam presenciais ou em EAD. É sócia e diretora executiva da empresa Imperatori Soluções em Gestão, com atuação nas áreas da saúde, educação e preside o Instituto I51, Educação, Inovação e Gestão. Sua experiência pregressa inclui legislação, avaliação e gestão na graduação e pós-graduação e políticas de inovação, curricularização da extensão. Atualmente, é investigadora do Grupo Extensão Crítica do CLA-CSO e integra a Rede Latino-Americana e Caribenha de Extensão Universitária e o Observatório de Responsabilidade Social da América Latina e Caribe. Professor Luciano Bezerra Gomes possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e residência em Medicina Preventiva e Social na mesma instituição. Concluiu o mestrado e o doutorado no programa de pós-graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professor adjunto do Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba, estando desde junho de 2018 na chefia do departamento. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde, da UFPB, e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, também da UFPB.
Atua como editor associado da revista Interface, Comunicação, Saúde e Educação, publicação editada pela Unesp Botucatu. Pesquisador vinculado à linha de pesquisa Micropolítica, Cuidado e Saúde Coletiva do FRJ e é membro da Coordenação Nacional da Associação Brasileira da Rede Unida. Muito obrigada e, por favor, nós combinamos, viu, gente, que cada um terá, em média, 20 minutos para falar livremente e a gente, com isso, ganha mais ou menos uns 30 minutos para conversar com quem quiser trazer perguntas, tá? Então, eu passo imediatamente a palavra para o Gabriel, para a gente poder usar o nosso tempo todinho nessa interlocução. Vamos lá. Eu vou só aqui ver se eu consigo apresentar meus slides, só um momento, para a gente começar. Deixa eu dar uma voltada aqui. Tá aparecendo? Perfeito. Então, tá. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero agradecer a Luciana, como representante da BEM, pelo convite para participar desse espaço tão importante para a educação, e aos demais membros e aos presentes nessa mesa, para a gente poder refletir coletivamente sobre extensão, democracia e universidade, né? Como apresentado, eu me chamo Gabriel, eu sou um homem branco, cis, gay, mas eu gostaria de salientar um detalhe disso tudo, é o fato de eu ser um aluno extensionista. Eu faço parte do projeto de extensão Andanças, de atuação com os movimentos sociais e com a população em situação de rua. O projeto Andanças é um projeto que tem um compromisso político de lutar ao lado desses sujeitos que sofrem as mais drásticas consequências das relações de vulnerabilização e do capitalismo. Além disso, para continuar só um pouquinho a minha apresentação, assim, eu tenho um orgulho imenso de falar que eu faço parte de uma gente que entende que a luta é uma parte linda e necessária da vida. Eu faço parte da Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina, a DENEM. Antes de iniciar a temática da mesa, né, eu acho que é importante a gente relembrar o momento que o país passa de uma profunda crise e que contamos, infelizmente, com cerca de 590 mil vidas perdidas. Nesse momento difícil de agravamento da crise, de aumento da insegurança alimentar, de desumanização, de desemprego, de ameaça à democracia e de um governo genocida, é preciso, em todos os espaços, posicionar. Então, nesse COBEM, vou deixar registrado fora Bolsonaro. Então, passando para a temática mais, né, perspectivas da curricularização da extensão em tempos de ameaça à democracia, eu acho que a gente eu preciso fazer mais um agradecimento, e esse agradecimento é por ser oportunizado a nós, movimento estudantil, participar de forma ativa das discussões sobre educação médica e nesse momento sobre extensão, né? Entender que a extensão carrega em si a característica do protagonismo estudantil. Então, uma discussão sobre modelo, sobre avaliação, sobre perspectiva, sobre concepção e sobre curricularização da extensão que não incorpore o movimento estudantil, é uma discussão que precisa avançar e avançar muito, a fim de entender o que de fato é a extensão, assim. E eu falo isso porque dentro das nossas universidades, escolas, enquanto comunidade acadêmica, aí eu chamo também a responsabilidade dos educadores aqui presentes, precisamos reivindicar o protagonismo estudantil em todo o processo de regulamentação da extensão. Para falar sobre a política, sobre a perspectiva de curricularização, acho que é importante a gente refletir sobre o que é extensão, qual concepção de extensão a gente vai tratar, estamos falando, e qual que é o papel dessa extensão na construção de uma universidade e também na democratização dessa universidade. Assim. Então, nesse sentido, eu acho que é bom retomar a Política Nacional de Extensão Universitária de 2012, porque ela trabalha sobre uma concepção de universidade, de extensão e sua transformação.
O primeiro passo que eu queria conversar aqui é sobre a universidade, né? A universidade, ela é reflexo do seu tempo histórico, isso é inegável, e quando a gente trata de um sistema político e econômico marcado pela desigualdade e exploração, essa instituição figura como locus... Fala, só um momento. Então, a universidade ela figura como locus de manutenção das relações de poder, assim, né? Como espaço, a universidade como espaço privilegiado de construção de consensos, essa universidade representou e representa em diversas dimensões as vontades das elites. E é a partir desse entendimento que eu quero discutir a extensão e seu papel. No contexto brasileiro, desde o surgimento no século XX das universidades, há certo registro de práticas extramuros. Então, já na década de 60, em um contexto de ditadura empresarial militar, já existem alguns registros. Em 68, a lei básica de reforma universitária, que também tem já alguma perspectiva sobre extensão, mas é preciso identificar qual era a característica de extensão ou de atuação extramuros dessa dada universidade, dessa conjuntura, assim, né? Então, em um primeiro momento, essas ações guardavam a característica de uma intervenção unidirecional, como uma atividade que visava, né, uma atividade unidirecional da universidade na comunidade, como uma atividade que visava levar os consensos produzidos na academia para fora dos seus muros. Aí uma lógica, aí que inclusive depois de estender o conhecimento, lugar saberes. Já em um segundo momento, as ações extramuros tiveram como característica principal o aspecto da assistência, onde essas atividades extramuros tinham como objetivo intervir sobre a realidade, mas muitas vezes desconsiderando os saberes ali colocados e de uma forma que não dialogava com comunidades, com os sujeitos, né? Eu preciso adiantar aqui essas concepções tanto do século XX como da década de 30, marcadas por essa relação verticalizada entre a universidade e a comunidade. Não é a que eu, enquanto movimento extensionista, defende há mais de 30 anos para que seja curricularizado. E aí a gente precisa... Deixa eu só voltar aqui. Aí a gente precisa agora pensar, mas qual é o modelo e concepção de extensão que a gente defende, ou que o movimento extensionista tem defendido há 30 anos, né? Então, é preciso retomar um paradigma relevante para a concepção de extensão. Essa contribuição é dada pelo grande homenageado do evento, Paulo Freire, e Paulo Freire propor uma educação dialógica, na qual, parafraseando o próprio autor, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os sujeitos se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ele pensou um modo de ensino-aprendizagem que rompesse com essa forma unidirecional e que subvertesse a lógica de objetificação dos sujeitos, que fosse capaz de reconhecer saberes e potencialidades fora dos espaços das elites. Além disso, que fosse um modelo capaz de contribuir para que os sujeitos lessem o mundo, interpretassem o mundo e atuassem contra a lógica de alienação e desumanização. E tem a parte linda disso tudo, que esse processo também, esse modo de pensar a educação, fosse potencializador de lutas para a transformação do mundo. Sobre a política nacional, né, a política apresenta alguns princípios ou diretrizes, eu vou trabalhar aqui como princípios, para pensar tanto a educação, a formação, a universidade e a extensão. E são alguns princípios ou diretrizes que tanto a política nacional quanto o movimento extensionista têm pensado como importantes para se pensar a extensão, né? Então, a gente tem o princípio da interação dialógica, o qual entende que a ação extensionista deve ser pautada por uma relação horizontalizada, bidirecional, e que reconheça os movimentos sociais, as comunidades e os territórios como espaços de construção de saber.
A gente tem o princípio da interdisciplinariedade, interprofissionalidade, por entender que a realidade ela é complexa e que demanda romper com abordagens compartimentadas, porque elas não dão conta de entender ou pensar e resolver os problemas do povo. O princípio da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão demonstra a relevância de se construir um saber que articula ensino, aprendizagem, uma abordagem investigativa crítica e a praxis. O princípio do impacto na formação do estudante, por entender que a extensão ela é uma potência, um motor para encontros e reencontros com a realidade social, com o objetivo de modular a formação, né, o processo formativo. E, por fim, o princípio do impacto na transformação social, esse que entoa a necessidade da extensão ser uma extensão comprometida, socialmente referenciada, e que tenha uma atuação política e em diálogo com os movimentos sociais. Esses são princípios que nos impõem o desafio de, a partir da extensão, nos fazer o questionamento, né? Para que e para quem serve essa educação e essa universidade que construímos? Ela pode ser uma pergunta inquietante para várias pessoas, para as outras não, mas ela escancara uma realidade de disputa de concepção, tanto de extensão como de universidade. E a gente precisa pensar se a gente vai seguir atrelados a um modelo de educação bancária, excludente, encasteladas, voltado para as elites e que tem objetivo exclusivo atender às demandas do mercado, ou a gente vai buscar por uma educação aí socialmente referenciada, democrática, libertadora e emancipatória. Para pensar uma educação para além do capitalismo, né, a gente precisa fortalecer uma concepção que não vise atender às demandas do mercado, mas que esteja comprometida com as necessidades e que responda, acima de tudo, os desejos e anseios do povo. Assim, né, nesse sentido, a extensão popular e a sua curricularização, elas podem ser um início, um esforço de forjar a universidade, a própria universidade, né? Essa universidade que foi construída à custa do suor e da vida do povo, de volta para esse povo. Então, me parece que a extensão popular ela tem um desafio, e esse desafio é reorientar a formação estudantil e transformar a universidade. Para continuar essa discussão, eu vou me dar o luxo de ler uma parte da política nacional. Ela diz assim: o ranço conservador e elitista presentes nas estruturas de algumas universidades ou departamentos acadêmicos e a falta de recursos financeiros e organizacionais, entre outros problemas, têm colocado os limites importantes para a implantação e implementação desses institutos legais no âmbito das universidades públicas. Então, a extensão popular, por ter esse potencial de virar de cabeça para baixo a educação e a universidade, sofre retaliação. E sofre retaliação e ataque daquelas vozes que ainda hoje defendem uma universidade para poucos. É preciso também pontuar que a gente não fala só daqueles que compõem e defendem o atual governo genocida, mas daqueles que se silenciam diante dos ataques às ações afirmativas, daqueles que perpetuam práticas racistas, machistas, LGBTfóbicas, capacitistas e elitistas dentro das salas de aula. Essa é uma realidade escancarada, e é escancarada também ao percebermos a resistência para a curricularização da extensão, o que tem mobilizado o movimento extensionista há cerca de 30 anos. Né? Então, por fim, eu vou terminar com alguns relatos sobre as minhas experiências, assim, mas eu precisava pontuar 3 tópicos fundamentais para a discussão de hoje e que eu acho que não poderiam passar batidos. O primeiro dele é o que eu e minhas colegas extensionistas temos chamado de fulanização da extensão. A fulanização da extensão é um processo que descaracteriza e desvincula a prática extensionista do seu caráter dialógico e transformador, da sua relação com os movimentos sociais e do seu caráter político, para passar a entender a extensão como tudo aquilo que não é ensino e não é pesquisa. Esse é um processo que esvazia o conceito de extensão a partir da luta histórica dos movimentos extensionistas de educação popular, para passar a se nortear
pela manutenção de um modelo educacional posto hoje, assim, um modelo de educação que se coloca passivo diante das atrocidades de um governo genocida, que se anuncia neutro, né, para perpetuar desigualdades sociais e que acha natural que a universidade seja ainda, infelizmente, o lugar para poucos. O segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre pensar como que uma extensão popular ela pode existir dentro de uma realidade EAD e de ensino remoto. Eu retomo a defesa ferrenha do movimento estudantil contra a precarização e mercantilização da educação, e o eixo da extensão é um dos debates que mais escancaram o problema da EADização das universidades. Isso porque a extensão, entendida como um processo de construção de diálogo entre a universidade, a comunidade, os movimentos sociais, a partir da praxis. Então, como que a gente consegue pensar isso dentro dessa realidade, dessa concepção de extensão, né? Então, como garantir o tripé universitário, ao mesmo tempo que defendemos um modelo de educação mediado pela tela, que distancia educandos e educadores da realidade concreta? Então, eu reflito nesse sentido que é preciso ter cautela ao entusiasmo desenfreado ao ensino remoto, pois se não tivermos essa cautela, estaremos deixando a oportunidade de pensar uma universidade extensionista, uma universidade democrática e uma universidade territorializada. O terceiro ponto que eu trago é pensar a extensão como parte do currículo, que ela também precisa ser financiada. Então, tanto os projetos e ações quanto os estudantes precisam de ações de fomento. Isso porque a ação de extensão comprometida com a transformação requer recurso. E participar da extensão é uma ação que demanda tempo, e nesse sentido é preciso fortalecer as políticas de bolsas, mas, acima de tudo, é preciso fortalecer a política de assistência estudantil. Garantir a assistência estudantil é garantir não só a participação dos estudantes formativa nas atividades de extensão, mas a garantir que os estudantes, aqueles que sempre tiveram a universidade negada e que conseguiram derrubar os muros invisíveis da universidade, que consigam permanecer dentro da instituição. Isso faz parte do processo de democratização. E para que isso aconteça, a gente precisa novamente, aí reitero, fortalecer uma extensão comprometida. Agora, falando sobre como extensionista, eu quero compartilhar as minhas experiências. Eu tenho orgulho de ter feito parte desses projetos e que demonstram o potencial da extensão na transformação estudantil. Assim. O primeiro, essa imagem inicial, aí, essa primeira imagem, é o projeto, quando eu ainda era estudante de Direito na Universidade de Brasília, é a Assessoria Jurídica Popular Roberto Lila Filho. Ele é um projeto de extensão que atua até hoje com o movimento de trabalhadores sem teto e que aprende, acima de tudo, com os militantes do MTST sobre direito à cidade como espaço de sociabilidade, combate à especulação imobiliária e à gentrificação, aprende sobre organização coletiva, análise da realidade, políticas públicas e sobre atuação política. Os espaços que eu fiz parte, né, enquanto membro da JUP, foram de profunda transformação e também contribuíram para o MTST, assim. A minha participação marcou e fez eu me entender enquanto sujeito político e que eu tenho um lado na história. Assim. E só para compartilhar uma vitória do movimento, em Brasília, essa semana, a gente recebeu, semana passada, na verdade, a notícia de que os companheiros do movimento conquistaram e entregaram mais um conjunto de moradia para os militantes. O segundo projeto, que é a segunda imagem, é o projeto Andanças que eu mencionei no início da minha apresentação. Ele é de atuação com o Movimento Nacional de População de Rua e com a população em situação de rua em Foz do Iguaçu. O projeto Andanças tem mobilizado imensa transformação, que tem gerado em mim e meus colegas um reencontro aí com a medicina. E tem mostrado que esse é um espaço também de disputa e que podemos, enquanto estudantes e profissionais da saúde, estarmos comprometidos com os direitos e anseios do povo. Assim. Mas não só, ele também tem afetado a realidade e as políticas públicas. A gente conseguiu, a partir de mobilização, pressionar o município de Foz para que uma política que já deveria, que os municípios deveriam ter implementado, que é o consultório na rua, e essa política foi implementada esse ano. Assim. Então, é um avanço tímido,
mas que demonstra o compromisso da extensão com os movimentos sociais e com a transformação. Eu já estou terminando, eu não poderia deixar de terminar, então, para terminar, eu vou pedir licença, eu reservei um tempinho da minha fala para ler um discurso potente da formatura de Ciências Políticas da UNB de 2016. O discurso é feito por Marcelo Caetano Zobi. Ele é um discurso que dialoga com o debate de extensão e que, melhor do que eu, fala sobre democracia e universidade. Então, Marcelo é um homem negro e que foi a primeira pessoa trans a ter seu nome reconhecido na universidade, e aí também já deixando um nome registrado para que a gente tenha a possibilidade dos próximos COBENs que o Marcelo participe dos debates com a gente. Então, eu passo as palavras do Caetano. Do alto dos seus títulos, daí de onde você vê, a universidade é para quê? Para caber quem? Dentro da sua sala, você se esconde para não ver lá fora, ou para quem está lá fora não te vê? O conhecimento que você produz é para o povo ou para o CNPq? Para a sociedade ou só para enfeitar o Lattes? Se quem está dentro não vê os muros em volta, quem vê de fora não enxerga nada além de muralhas. Se no meio da aula você diz que eu estou todo errado, eu te digo que para chegar até aqui, atravessei cerca de arame farpado. Você escreve artigo, livro, capítulo, resumo, paper, ensaio, fala da gente sem nem lembrar de olhar no olho da nossa gente. Alcança seus índices de produtividade e no dia seguinte não sabe nossa cara, nosso nome, desconhece nossa identidade. Nossa cor é objeto de pesquisa, nosso sexo, etnografia. Nossas casas são seu campo e seu olhar branco, macho, eurocentrado, justifica-se com metodologia. Sua nota da CAPES, o que mais conta? Seus pontos ou nossa voz? Sua tese ou nossa história? O que mais vale? Suas 8 páginas de referência ou nossa ancestral experiência? E não pense que entramos aqui por favor, que não merecemos, ou que qualquer coisa que nos foi dada. Cotas não são presente. Não, são só um pedaço do que nos devem. Chegamos aqui forjados pelos que nos precederam. E não se esqueçam, nossos passos vêm de longe. Se estou aqui hoje, é só porque tantos outros já vieram. Erguer muros não vai nos impedir de entrar. Se precisar, nós vamos derrubar, tomar de assalto o que é nosso. E não queremos só um lugar à mesa, queremos interromper o jantar e começar tudo de novo. Reerguer uma universidade que seja do povo e para o povo, onde não apenas se fale sobre o outro, mas onde o outro se torne um de nós e que é capaz de falar sobre si mesmo. Não crie a ilusão de que tudo que se diz na academia é verdade, mas lembrem-se, é sempre poder, inclusive o poder de dizer o que é a verdade. Como cientistas políticos, teremos o lugar para dizer o que é democracia. Vivemos em uma, nossos professores vão dizer. Estado democrático de direito é o seu nome. Será mesmo? Pois vamos aos fatos. Planaltina, Distrito Federal, 26 de maio de 2013, Antônio Pereira de Araújo, auxiliar de serviços gerais, é detido em uma abordagem padrão, conduzido à delegacia, nunca mais foi visto. Rocinha, Rio de Janeiro, 14 de julho de 2014, Amarildo Dias de Souza, pedreiro, limpava peixe na porta de casa quando policiais que conduziam a Operação Paz Armada o abordaram. Nunca mais foi visto. Grajaú, São Paulo, 16 de outubro de 2015, Iago Pedrosa Araújo, estudante de 16 anos, é parado em mais uma abordagem daquelas, padrão. 4 dias depois é encontrado morto executado. Mas nunca mais foi visto. Infelizmente, a lista poderia continuar. Cláudia Ferreira da Silva, Christian do Carmo, Rafael de Souza Paulino, Roberto de Souza Penha, Carlos Eduardo da Silva de Souza, Wilton Domingues Júnior, Cleiton Correia de Souza e tantos outros. Os mortos da democracia se acumulam. Já não se escondem mais nos porões, mas ficam expostos em plena luz do dia, nas vielas de uma quebrada qualquer. Se a democracia existe, ela não é para todos. Mas hoje saímos daqui com o poder de dizer. E é nossa responsabilidade combater o genocídio. Um genocídio que começa aqui dentro, quando são brancos todos os nossos professores, quando é branca e masculina toda a nossa bibliografia. Se a ciência pensa que tem todas as verdades, digo-lhes agora que
que não sabe o que é caminhar com a cabeça na mira de um HK, que não sabe o que é ter o seu corpo vendido por séculos, ter a mente diminuída, ver todo um povo destruído. Essa ciência que trabalha com hipóteses e esquece que o que se chama de objeto é feito de carne viva. Ainda aguardaremos pelo dia em que o preto estará no rosto mais do que nas becas, em que as travestis estarão na escola mais do que na esquina. Se esse dia não chega, a gente toma. Nunca nada foi dado, porque agora seria. Mas ainda há de chegar o dia em que outros tantos como eu estarão aqui e poderão dizer: tudo nosso, nada deles. Muito obrigada, Gabriel. A gente agradece pela tua fala e vamos passar imediatamente para a professora Simone, porque o tempo está curto e a gente quer ainda conversar com a plateia. Por favor, Simone, sua vez. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com esta banca, né, que eu considero uma banca, porque pelo aprendizado que a gente está tendo é mais do que um painel, né, Luciana? E eu, de pronto, vou passar para a minha apresentação, no sentido de que organizar o meu tempo, né, para que eu possa cumprir com ele. Eu só queria que vocês me dissessem se está ok ali. Ele não... Certo. Então, o Gabriel já nos traz vários questionamentos, né, Luciana, sobre os sentidos de extensão. É preciso que se diga que muitos desses sentidos e contradições coexistem no ambiente universitário. Então, nós temos várias faces de extensão ainda coexistentes e ainda em conflito dentro da instituição universitária, para que a gente possa repensar o fazer extensão efetivamente à luz do que se preceitua e se espera da Política Nacional de Extensão e da curricularização da extensão por consequência. Como o Gabriel coloca, a extensão não é uma prescrição ou uma difusão de conhecimento, sequer ela passa pelo entendimento de um mero cumprimento social, da responsabilidade social e seu compromisso da universidade. Não se reveste ou traveste de ações desenvolvimentistas, e não deveria ser, né? Muito menos de assistencialismo. Porém, é preciso que também a gente reflita que ela não se resume à complementação de estudos universitários, não são só cursos. Também não se resume à socialização, como meramente se diz, do conhecimento gerado na academia, não são eventos. Não pode se configurar como transferência tecnológica ou venda de serviços consultorias. Essa extensão não é estágio. Essa extensão não é atividades complementares. Essa extensão, ela tem que ser, como o Gabriel coloca, articulada à pesquisa e ao ensino. E isso requer uma ressignificação da decolonialidade epistêmica dos currículos existentes. E ainda nós temos que repensar as metodologias de trabalho pela qual que são aplicáveis à extensão. Não são quaisquer metodologias. Elas exigem, vamos dizer assim, um enfoque altamente participativo e plenamente horizontalizado, norteado por objetivos acadêmicos, sim. A gente tem que pensar nos aprendizados discentes que estão presentes, né, na proposta formativa na e pela extensão. E também, né, por óbvio, esses objetivos acadêmicos relacionados ao perfil profissiográfico de formação dos cursos de graduação. Então, não são quaisquer atuações que se enquadram na proposta extensionista, mas, além de tudo, principalmente, por objetivos que eu chamo comunitários, porque estes têm que estar conexos às demandas loco-regionais. Eles têm que estar linkados à integração com as políticas públicas. E, claro, como preceitua o marco legal, executado por alunos, orientados por professores, ou seja, protagonismo discente, acadêmico, né, e orientação docente. Mas não adianta falar apenas de extensão. Nós temos que, pensando na decolonialidade epistêmica, pensando em metodologias participativas, pensando nos Is da extensão que o Gabriel elencou como diretrizes, pensando na indissociabilidade, nós temos que pensar de que pesquisa a gente está falando, de que ensino a gente está falando, de que universidade a gente está propondo, né? E, nesse sentido, a gente tem que pensar numa pesquisa
crítica, como o Gabriel coloca, onde se conhece e se age, onde se identifica e se descreve a realidade, se problematiza, não se dá como uma verdade posta, se explica, se avalia, se prospecta tendências a partir da ação sobre o contexto, se reflete teoricamente sobre a ação. Não existe ação sem teoria, nem teoria sem ação. Essa é a praxis. Mas que demanda sistematização, que demanda de conhecimentos e comunicação desses conhecimentos gerados. É preciso que a gente entenda que o conhecimento da realidade, no caso específico dos cursos da saúde, dos problemas de saúde prevalentes, dos seus riscos, das necessidades intersetoriais, esses interferem no processo saúde e doença. E também na definição dos recursos disponíveis em meio à comunidade. E isto tem orientado, deveria orientar, as condutas e o planejamento em saúde. E isso torna, né, com que a extensão e articulada da pesquisa, ela se transforme em estratégias de intervenção resolutivas e extremamente relevantes. Para isso, a gente tem que pensar no ensino orientado por aprendizagens experienciais, concretas. E aí nós estamos falando em métodos de aprendizagem de habilidade por meio da experiência e a reflexão crítica acerca dessas experiências, para que sejam discutidas, convalidadas e permanentemente avaliadas. A gente parte de um século XX, e de uma universidade que, por vezes, ainda está no século XX, em que se lastreia incertezas científicas na racionalidade totalitária e o desenvolvimento múltiplo de disciplinas do conhecimento humano. Aqui pensando disciplinas como meros arranjos lógicos e político-administrativos de conhecimento, quando o presente século está marcado para ser o da visão sistêmica, o da incerteza, o do conhecimento aproximado, da adaptabilidade do conhecimento e um conhecimento sempre em processo de construção, um conhecimento em rede, conectivo e, portanto, interdisciplinar, e que se prima e se constrói através dessa atuação que é multiprofissional, sempre articulando-se saberes sob a perspectiva da complexidade e da multireferencialidade. E aqui a gente traz, a pandemia nos traz exemplos objetivos, né, da necessidade dessa interdisciplinaridade. Quando médicos especialistas, agentes de saúde especialistas tiveram que ser intensivistas, quando nos obrigou a abrir hospitais, né, de retaguarda de um dia para o outro, e a necessidade de uma visão sistêmica e um conjunto de estratégias articuladas para que isso fosse efetivo. Nós temos que pensar no tratamento das doenças crônicas, no indivíduo, né, como um todo, e a exigência de abordagens multidisciplinares de uma equipe multiprofissional. E a gente tem que aprender isso, e se aprende isso em projetos e programas de extensão. A educação, portanto, ela tem que ser dada como um instrumento e construída, porque nada é dado, né, como instrumento de enfrentamento a esses desafios do mundo contemporâneo e de resolutividade. De que extensão estamos falando, de que pesquisa estamos falando e de qual é o nível de resolutividade que elas trazem para os territórios de inserção. Falemos em territórios. Falemos em territórios pensando na cartografia de uma universidade que é aprendente, que deve ser aprendente, ligada ao seu contexto histórico. E, por isso, materializando em seu currículo a sua missão, sua visão e seus princípios, para além de uma mera retórica. E nós estamos falando de problemas emergentes da realidade em permanente mutação. Portanto, a necessidade desse olhar atento, dessa leitura crítica, de uma universidade crítica, de um ensino crítico, de uma extensão crítica e, claro, de uma pesquisa que não pode se posicionar de forma diferente. Nós estamos falando de uma nova concepção e uma nova lógica de aprender. A curricularização da extensão nos dá essa oportunidade. E aí nós estamos falando de uma concepção solidária de conhecimento, dialógica. Já foi citado aqui, Paulo Freire, né, em toda a questão da proposição de uma educação dialógica e dialética, né, onde se articula modos de conhecimento e práticas sociais. E aqui com uma maior participação dos grupos sociais implicados na concepção, na execução e fruição das intervenções. Por isso,
essa nova lógica de aprender exige a participação ativa, metodologias participativas e a horizontalidade dos processos. Então, a gente está falando de uma lógica de aprender que, para além da compreensão e domínio da propedêutica médica e da observância estrita de protocolos. Nós estamos falando da importância da escuta e do aprendizado disso dentro da trajetória de integralização curricular, do conhecimento da realidade do paciente e da sua realidade social, e de uma comunicação assertiva, da discussão e aprofundamento das condutas para a prescrição do plano terapêutico, inclusive com a participação destes atores, da promoção do autocuidado. Hoje eu falava com um colega e ele me dizia assim, Simone, a alta de um paciente começa na sua internação, quando toda a equipe multiprofissional trabalha de forma coesa, deveria trabalhar de forma coesa, fazendo a identificação desses indivíduos, a sua realidade e a melhor condução do processo. Saúde, doença, não doença. Essa nova lógica de aprender, ela legitima um conhecimento como produção social, ou seja, coletiva, e aqui traz a importância da ação, da reflexão, da problematização permanente e da ação. Então, a gente sempre um processo contínuo, né, de construção dialógica. E aqui reitero, né, esta relação que é contraditória, que é tensa, que é mediada, né, de forma intersubjetiva e desses sujeitos com seu meio, mas que, acima de tudo, tem que ser construída num ethos democrático e num ethos de respeito mútuo à construção e aos diferentes saberes. A curricularização da extensão nesse contexto, e aí trago, né, muito da minha experiência, ela, como o Rafael já falou, ela é uma proposta de trabalho socialmente referenciada. Essa que é a grande questão, porque quando o Plano Nacional de Educação coloca 10% da matriz curricular em programas e projetos e outras atividades de extensão que foram acrescentadas logo depois na Resolução 7 de 2018, ela traz um fio condutor para projetos e ações com pertinência social. Não são quaisquer projetos e quaisquer ações. É preciso e imprescindível que se faça uma leitura desse território para saber que demandas, que problemas, que potencialidades temos nesse território. Por exatamente nós temos que, aí, a partir disso, trabalhar pelas questões problema, e aí o lado do diagnóstico da pesquisa, as competências técnicas e humanas destes discentes. Alinhados, não se abre mão aos imperativos mercadológicos, não se abre, e aqui, quando refiro imperativos mercadológicos, refiro à eficiência e efetividade da formação, à excelência médica, não se abre mão disso, mas não se abre mão do compromisso com a pertinência social, com a natureza, identidade e DNA institucional. E também a gente cumpre, né, as questões das avaliações, né, do Sistema Nacional de Avaliação no Ensino Superior. E porque, por vezes, parece que... Por que eu trago isso? Porque parece que está tudo dissociado, parece que é uma coisa a mais, é uma incumbência a mais, quando, na verdade, quando a gente olha a proposta de curricularização da extensão, nós estamos, na verdade, cumprindo o compromisso manifesto nos planos de desenvolvimento institucionais. Cumprindo a missão e valores e princípios já referenciados no plano de desenvolvimento institucional, mas que não estão materializados no currículo e ainda distantes nas práticas de muitos docentes. Então, é preciso pensar a extensão como um princípio, um processo, uma metodologia de aprendizagem em contexto, em que traga realmente, faça essa interconexão, mas não de forma coercitiva, de forma ativa. Sem dúvida, a pesquisa e a extensão são as metodologias mais ativas que existem de aprendizagem, mas nem toda metodologia ativa é extensão. É preciso que se tenha a presença de todos os atores implicados. Então, temos que ter o aluno enquanto protagonista desse processo, orientado por discentes, mas, acima de tudo, essa interconexão com os problemas reais, com o contexto. De forma pragmática, e a mim ficou
essa incumbência, né? Quando a gente pensa no percurso de curricularização da extensão, a gente traz isso inicialmente como um diagnóstico institucional. O que existe de concepções, de práticas, de contradições entre as concepções e práticas, e que lições aprendidas as instituições trazem do seu histórico extensionista. É preciso aprender com quem faz extensão. É preciso aprender com alunos e professores que já têm essa experiência acumulada, que por vezes sequer as instituições conhecem e reconhecem as ações que já são muito bem realizadas em seu contexto. É preciso, portanto, um diálogo intra-institucional ativo, presente e permanente, de forma com que a gente possa dialogar e que possa autoconhecer-se. Uma instituição que se propõe a transformar precisa transformar-se. E isso também prescinde de apropriação teórico-conceitual, de marcos referenciais. Por vezes, e aí eu coloco assim, em diálogo, em reuniões com docentes, né, em todos os processos de curricularização com os quais participei, quando eu pergunto, peço para se apresentarem, alguns se apresentam como enfermeiros, como médicos, como biomédicos. Não, somos docentes. Neste contexto, somos docentes. Portanto, temos que nos apropriar de que universidade estamos falando, de que universidade queremos, de que universidade vamos construir juntos, de que extensão, que pesquisa e que ensino são coerentes com essa proposição. Portanto, a gente tem que ressignificar a extensão. E o fazendo, neste sentido, a gente vai ter que reclassificar o que hoje é atribuído como extensão e não mais é. E isso também implica uma série de questões e mediações de conflitos internos, sem dúvida. E é só isso, só até o item 4 daria uma grande história, uma grande narrativa para a gente dialogar. Mas indo adiante, o Gabriel aqui colocou também a territorialização. Nós não combinamos, né? Mas, é claro, a territorialização desta instituição é o olhar para o seu território, definir, afinal, onde eu estou inserido, né? Para além dos muros, né? Eu não gosto de falar em muros, eu não sequer presumo assumi-los, mas eles existem, Gabriel, tu tem razão. É preciso depor esses muros e pensar na territorialização. Isso se dá não de dentro para fora, mas lá fora, né? A partir do diálogo interinstitucional, de vínculos, de parcerias com diferentes entes, com quem vamos dialogar. Temos que, portanto, primeiro aprender a dialogar internamente, depondo algumas de estruturas burocráticas e impeditivas, para depois aprendermos a dialogar interinstitucionalmente. Temos que articular com a pesquisa. E isso também não é uma situação tranquila. É muito bonito falar em indissociabilidade, mas falar em indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, em tempos em que tudo é departamentalizado dentro da instituição, não é uma missão fácil. Então, temos sim que ver que eixos e que linhas de pesquisa e de extensão dialogam. Porque, também, como disse, temos que referir de que pesquisa estamos falando e como essas linhas se encontram e quais os compromissos assumidos pela pesquisa. Para aí podemos pensar em institucionalizações de programas, de projetos, de cursos, de eventos, de ações diversas, para que possamos sistematizar os registros, controles, processos avaliativos, sistêmicos, coesos, coerentes. Não é só curricularizar. Não começa pela curricularização. É um longo caminho a ser percorrido. E todo ele permeado por formação docente, em cada uma das etapas. Porque se temos itinerários a serem construídos, podem ser por programas institucionais, pode ser por programas interdisciplinares, comuns de área. O que o profissional da área da saúde precisa saber? Educação, promoção e gestão em saúde. Todos temos que saber isso. Mas, além disso, cada uma das carreiras da saúde tem suas especificidades. Podemos trabalhar com projetos integradores, podemos trabalhar com disciplinas. Não é disciplinar a extensão, de forma alguma, mas trabalhar com aprendizagem em projetos através de disciplinas. Mudar a forma, a natureza metodológica dessas disciplinas.
unidades curriculares diversas de extensão. Sinceramente, eu não acredito que através de um curso, de um evento, por mais que tenha protagonismo discente, eu não acredito que o que a curricularização se propõe possa ser cumprido. Eu não acredito que é na prestação de serviços que isso também pode se cumprir. Agora, dentro de um programa, dentro de um projeto em que se consiga articular a extensão, aí nós podemos voltar a dialogar. E me encaminhando para o fim, pensando em trazer algo que vai introduzir, que o professor Luciano vai trazer, que é uma questão muito prática, a gente pode pensar na curricularização da extensão da saúde, tendo por eixo orientador as DCNs, porque essa também é uma questão a discutir, em que medida nossos docentes se apropriaram das DCNs, das diretrizes curriculares nacionais de seus cursos. Isso vale para todos os cursos. E aí nós estamos falando na coerência do processo saúde, doença, os determinantes de risco, né? Aí nós estamos falando da proteção à saúde, tornando o cuidado voltado à atenção de forma integral e transversal. E aí nós podemos trabalhar com diagnóstico comunitário e populacional, nós podemos trabalhar com educação, prevenção e promoção da saúde e qualidade de vida, pensando em programas e projetos, em políticas de saúde e aí voltados um foco ao planejamento e gestão da saúde coletiva nos 3 níveis de atenção, sempre partindo de diagnósticos situacionais, estratégias de intervenção, e aí a reflexão teórica acerca dessas estratégias de intervenção que não são pautadas e priorizadas pela academia, mas em diálogo com os agentes públicos de saúde, né, em diálogo, né, e ainda em permanente processo de avaliação e definição de indicadores. Nós podemos trabalhar com programas da saúde do paciente diabético, dos pacientes com hipertensão, com gestantes. Podemos trabalhar no Previne Brasil, podemos trabalhar no Saúde da Família e outros tantos, desde que a gente tenha foco, que a gente tem que não é meramente assistir. Nós temos que passar por um processo de diagnóstico situacional, passar por um processo de priorização, vamos dizer assim, de identificação de necessidades, demandas e problemas. Nós temos que passar por uma outra etapa, que é a definição de prioridades, fazer o plano de trabalho, avaliar, na sequência, avaliar, teorizar, né, em todas as etapas, né, e, além de tudo, avaliar os desempenhos, porque nós queremos contribuir para o planejamento de ações com vistas à melhoria contínua de indicadores. Nós temos os temas transversais, direitos humanos, educação ambiental, história, cultura afro-brasileira e indígena. E vou dizer para vocês que quando eu trabalho saúde da população negra, com cursos da área da saúde, por vezes parece algo que é indiferente à formação. Não é. Da saúde indígena, ainda mais. Aqui o Gabriel já falou na saúde da população de rua, Gabriel, né, como uma potência para se trabalhar, também a criança e o adolescente, o escolar, de imigrantes e refugiados, da mulher, em tempos fundamentalistas, os direitos sexuais e reprodutivos, o enfrentamento à violência de gênero. Também a potência de trabalhar com idosos, das pessoas com deficiência, dos trabalhadores da população LGBTQIA+. Nosso médico está preparado para trabalhar com a população LGBTQIA+? Bom, temos várias questões de fundo a serem tomadas. Quando eu faço pesquisa, aqui meu último slide, quando eu pesquiso quais são as inquietudes dos gestores, numa pesquisa mais simples, eles dizem suas dificuldades, contradições nas concepções e práticas extensionistas, sempre, por vezes, a presença de um viés assistencialista e prescritivo, e a dificuldade de vencer esse obstáculo. Dificuldades de articulação com a pesquisa. Desconhecimento docente acerca da política institucional, das políticas institucionais, em específico e especial da curricularização e da extensão. Carência de conhecimentos e de metodologia de projetos, de metodologias participativas, de outras formas de aprender. Nós também é relatado o insuficiente suporte ou apoio institucional para o planejamento ou desenvolvimento desses projetos e ações. E isso também tem a ver com implicação em restrições orçamentárias. Dificuldades desses profissionais em estabelecer parcerias e vínculos com atores sociais, pela dificuldade de diálogo. Indisponibilidade e, às vezes, uma incapacidade propriamente do grupo de trabalho. Indisponibilidade de tempo para participar das atividades extensionistas. Isso também é posto por alguns docentes. E desconexão, essencialmente isso,
desconexão das ações e projetos extensionistas com o perfil de formação do curso, no que tange a proposta curricular atual. O que eu quero dizer é que eu vejo a curricularização como uma grande potência. Eu sou muito otimista em relação à curricularização, pela experiência de mais de 10 anos nesse contexto. Porque quando saiu o projeto 8035 de 2010, que é vamos dizer assim, o embrião do Plano Nacional de Educação, a gente começou a trabalhar como um processo inovativo, não ensino, pesquisa, extensão, mas extensão, pesquisa, ensino. Extensão que apreende e problematiza a realidade, pesquisa que busca soluções para esses problemas emergentes em todo o percurso de formação, articulando graduação e pós-graduação. E, claro, retroalimentando permanentemente o ensino e vamos dizer assim, se configurando como uma devolução social permanente. E aqui, então, eu encerro dizendo que a curricularização da extensão é um instrumento potencial, no caso dos cursos da área da saúde, na promoção, planejamento e implementação de políticas públicas de saúde mais efetivas e humanizadas, e com foco, não só na saúde pública, mas também na saúde suplementar. Então, aqui eu encerro e fico à disposição. Muitíssimo obrigada, foi realmente um arsenal imenso de informações, mas muito mais do que isso, de considerações para a gente refletir, somadas ao que o Gabriel já tinha dito, e a gente vai prosseguindo agora com o professor Luciano, para que a gente, então, passe para a nossa conversa, tá? Muito obrigada, Simone. Luciano, com você, por favor. Então, Luciana, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Queria parabenizar a organização, a ABEM e instituições parceiras desse congresso e falar que quando eu fui convidado para esse tema, eu tentei pensar nos dilemas, dificuldades, desafios que eu estou tendo que hoje, enquanto professor da minha universidade, Universidade Federal da Paraíba, e como chefe de departamento, estou tendo que lidar nesse desafio. Mas não poderia ser melhor a minha fala se ela não tivesse sido contemplada previamente pelas falas do Gabriel e da Simone. Então, eu queria começar só dizendo que vocês tiraram tudo que eu pensei de fundamentação que era necessário, porque eu tenho total concordância conceitual, política, com o que foi feito na fala do Gabriel e com as diretrizes apontadas pela Simone. Então, isso posto, vou tentar trazer um pouco alguns aspectos do que está na pauta hoje da nossa universidade como uma maneira de compartilhar uma experiência efetiva dessa dinâmica de curricularização, que eu acho que tem algumas potências e algumas fragilidades no que temos feito na Universidade Federal da Paraíba, que era interessante poder dialogar com vocês aqui que estão compondo a mesa e principalmente com as pessoas que estão participando a partir do debate. Como Simone falou rapidamente, a gente está vivendo agora a proximidade do prazo de encerrar o período previsto de 3 anos, que é a resolução 7/2018 do Conselho Nacional da Educação determinou, em dezembro daquele ano, que tinha esse período até o final de 2021 para, entre outras definições, as atividades de extensão passarem a compor, no mínimo, 10% da carga horária curricular dos cursos de graduação. E aí, na nossa Universidade Federal da Paraíba, esse processo ficou muito parado. Só mais recente é que ele passou a ser uma questão institucional, bem próximo do prazo de encerrar. Foi criada uma comissão de acreditação da extensão nesses últimos meses, que aí elaborou uma minuta de resolução para fazer uma norma geral, está em consulta pública no momento, está fazendo reuniões com chefias departamentais, grupos de pesquisa, entre outros aspectos, mas demorou muito para fazer isso, e não se deve apenas à pandemia, mas aí, em boa medida, isso é uma dificuldade que a gente está vivendo, e tem a ver com o tema dessa mesa, né, esse processo em tempos de ameaça à democracia, porque, como dezenas de universidades federais do nosso país, a UFPB está sendo objeto de uma intervenção na sua reitoria imposta pelo governo Bolsonaro, que colocou como reitor um candidato que teve cerca de 5% dos votos da comunidade universitária e que, no colegiado que reúne os conselhos superiores, não teve um único voto. Então, a gente tem um reitor que não teve um único voto dos conselhos superiores e que, da comunidade como um todo, teve em torno de 5% dos votos. 95% da universidade rejeitou
essa proposta dessa reitoria, e é o que a gente está tendo que lidar. Então, tem uma resistência ativa que está sendo posta na nossa universidade aí, de maneira mais intensa em determinados momentos, em outros a gente tendo que lidar com dificuldades institucionais, que a universidade tem que manter-se ativa e tem feito um papel importante em plena pandemia, nesse sentido, que tem, junto com a incompetência desses interventores que estão na nossa universidade, levando à proximidade do limite desse prazo, e a gente ainda não tem uma saída institucional bem delineada. Entretanto, mais do que olhar esse processo desorganizado que esses interventores estão fazendo, eu me remeto à história do desenvolvimento da extensão, especialmente na nossa instituição, porque a UFPB, diferentemente de outras universidades que eu conheço no país, ela tem uma trajetória desde a década de 1970 de já ser uma universidade multicamp. Eu sou natural de uma cidade bem pequena do interior da Paraíba, chama Cajazeiras, é fronteira com o Ceará, já a última cidade da Paraíba, no extremo oeste, que ela tem hoje 60 mil habitantes. Então, imaginem na década de 70, quando foi criado um campus da Universidade Federal da Paraíba. Quando eu era criança nessa cidade, no sertão da Paraíba, pobre a cidade, a minha família também, a gente tinha uma intensa vida social, porque a universidade não só estava lá, mas ela historicamente sempre foi muito envolvida com os temas relevantes para o desenvolvimento da sociedade paraibana. Então, isso é uma característica de décadas da UFPB, essa integração com a sociedade, porque ela tinha, já naquele período, 5 campos no interior que tinham essa intensa presença na nossa sociedade. E, além disso, a universidade, já naquela época de ditadura, acolheu diferentes pessoas perseguidas políticas de outros lugares que tinham um papel da universidade com essa integração social muito grande, desde pessoas que depois saíram da nossa universidade, né, uma parte delas, que aí eu queria homenagear por serem militantes importantes e também em período de resistência, como Roberto Machado, filósofo, infelizmente faleceu recentemente, foi professor da nossa instituição na época, alguns com inserção na saúde também importante, Leonora Mennicucci, Madel Luiz, o Murá Belaciano, que foi inclusive presidente da ABEM, também foi professor da UFPB naquela época, entre vários outros. E naquele momento, já no final dos anos 70, na saúde, início dos anos 80, teve um processo importante na nossa universidade de, por um lado, interiorização da saúde, por outro, de integração docente-assistencial, em que a extensão universitária foi fundamental enquanto eixo para organizar essa integração na época, lá dos projetos IDA, entre outros modelos, influenciados pela experiência de Montes Claros, entre outros, na luta que depois se consolidou em defesa do SUS, mas, diferentemente de outros lugares, que tinham um papel preponderante, por exemplo, da Zona Leste de São Paulo, entre outros, de médicos sanitaristas, teve sempre uma marca forte na nossa experiência de uma importância dos movimentos populares. Não por acaso, na nossa universidade, tem uma das matrizes consideradas, vamos dizer assim, relevantes pelo próprio campo, de sistematização das concepções da educação popular em saúde. Então, professor Aimar Vasconcelos, professora Nelcina Dias, várias outras pessoas que eu poderia citar aqui, Zé Melo de Neto, assim, uma linha grande de pesquisa na nossa universidade que foi sistematizando isso, tanto na saúde como na pós-graduação de educação. Mas, mais do que teóricos, tivemos sempre uma característica de pessoas extremamente envolvidas, com experiências concretas nesse campo. E aí, nesse sentido, né, tentando falar de forma muito sintética de um processo que tem décadas, como estou tentando demonstrar, já nos anos 80, esses projetos de extensão consideráveis, vamos dizer assim, em quantidade e em qualidade, eles existiam, mas eram uma ação praticamente paralela de pessoas que tinham um compromisso com a extensão e também de militantes do movimento estudantil. O que é que muda, não de agora, que tem essa questão da curricularização como uma formalidade, mas já nos anos 90, quando, no caso, eu e uma geração de estudantes éramos discentes, assim como o Gabriel, extremamente envolvidos, teve uma geração do movimento estudantil de medicina na nossa universidade, naquela época, que era também, assim como as anteriores, extremamente ativa na extensão, mas que, naquele momento, se conectou bastante com a DENEM, que vinha num duplo movimento. Um deles, que era compondo a SINAEM, que é a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico, e junto com a ABEM, junto com várias entidades, participando da discussão das diretrizes curriculares nacionais, que foram consolidadas em 2001.
naquele movimento, a gente viu uma oportunidade, primeiro, de ter que mudar o nosso currículo, que era um currículo de décadas, na ideia do currículo mínimo, que era uma estrutura muito precária em termos de inserção docente e assistencial. Eu fiz um curso de graduação que eu não tive praticamente nenhuma inserção na rede básica, só para citar um exemplo. Teve uma inserção muito pontual no internato, no interiorização mal feita, que eu fui largado lá e não tinha preceptoria, acompanhamento. Então, assim, era muito mal estruturado isso. Então, a gente viu a oportunidade de, naquele 20 anos atrás, quando foram aprovadas as diretrizes, o movimento estudantil botar para dentro do currículo a extensão que a gente vinha há décadas experimentando, desafios metodológicos, experimentando junto das comunidades. Então, o que é que a gente fez? Durante um bom tempo, foi de 2001 a 2007, então eu me formei, outras gerações vieram, mas a gente conseguiu aprovar um currículo que tem um eixo estruturante, em que a extensão que a gente experimentava nas comunidades, em parceria com o movimento de luta por moradia, em parceria com o movimento Sem Terra, em parceria com a comunidade pastoral da terra, em parceria com vários grupos sociais com que a gente se relacionava, passou a ser um eixo estruturante do curso de graduação, que durante os primeiros 4 anos tinha uma previsão de 6 horas semanais, fixa, eminentemente prática, e as atividades que não eram em serviço ou nas comunidades eram em tutoria de pequenos grupos, voltadas para botar para dentro da formação o que era antes vivenciado como uma questão residual, por quem era militante da extensão ou por quem, pelo movimento estudantil, caía nessas experiências. Não, a gente teve essa possibilidade, ao mesmo tempo que gerou uma resistência muito grande de colegas professores que achavam que isso era uma precarização do ensino, que a gente não estava dando aula em condições ideais de temperatura e pressão, a gente ia para as unidades de saúde na periferia da cidade e médico quer estar no seu consultório, no máximo na universidade, no hospital universitário. E a gente teve muita resistência interna, resistência externa dos pais dos estudantes, que em vários momentos vieram para a nossa universidade discutir com o coordenador do curso. Como assim? Vocês vão levar meu filho para a periferia? É o bairro que a gente vê que tem morte toda semana, sai na imprensa. E meu filho, que estudou a vida toda em escola particular, era antes das cotas, né? Felizmente, a gente tem hoje mais de 50% praticamente dos estudantes oriundos de escola pública. Isso é uma vitória enorme que a gente, ano que vem, pode perder se a gente não se mobilizar, porque vai fazer os 10 anos da lei de cota e esse congresso racista, junto desse governo racista, pode derrubar. Então, a gente tem que se mobilizar contra um potencial retrocesso. Mas, infelizmente, naquela época, a gente teve muita resistência e teve que lutar para manter esse eixo, que foi, ao longo do tempo, importante, a ponto de que, recentemente, a gente teve que fazer um novo ajuste para se adequar às resoluções à DCN de 2014, e esse eixo não foi descontinuado, porque ele se legitimou, porque, ao mesmo tempo que a gente teve uma resistência inicial, a gente conseguiu superar isso por meio de uma ação articulada de produzir valor de uso na formação médica. Os estudantes passaram a reconhecer a importância daquele processo. E eu queria compartilhar, né, vou tentar cravar os 20 minutos, nem um minuto a mais para ter tempo do debate, mas quero compartilhar, na minha visão, o que é que de interessante a gente tentou fazer lá na nossa universidade para que esse módulo horizontal, como a gente chama, que acompanha ao longo do curso, que fica 1 ano o estudante atuando junto das famílias na comunidade, depois vai para o serviço, vai aprender a atender na rede básica, vai, ao longo do tempo, indo para outro serviço, passasse a ser legitimado, embora a gente ainda tenha muita resistência, obviamente, que não está superado isso. Mas, num primeiro momento, o nosso departamento, que é responsável pela maior parte desse eixo, ele é um departamento que tem 24 professores que atuam de forma intensa, interprofissional, multiprofissional, transdisciplinar, que são, no mesmo departamento, médicos de família e comunidade, médicos sanitaristas, então a gente não tem uma separação entre medicina de família e saúde coletiva, e também, dos 24, 6 são profissionais que nem médicos são profissionais de outras categorias. É por isso que é multiprofissional. A gente tem num departamento que é da medicina, não é do curso mais amplo da saúde, a gente tem enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, odontólogo,
indo para as unidades básicas, discutir o cuidado com os estudantes, indo para as famílias, junto com os estudantes, fazer visitas, junto com os ACS, para conhecer o território, para entender coisas que a gente antes fazia de novo, de forma muito pontual, com quem estava afim da extensão de ir para esses lugares, mas que é regra e que é parte, desde a primeira semana do curso, essa inserção nesse eixo. Mas, para além do perfil do corpo docente, a gente também fez uma aposta importante, e aí, na lógica do que a Simone coloca, não dá para pensar extensão sem pensar pesquisa, sem pensar educação. A gente, desde o primeiro momento, fez um apoio, um fortalecimento e uma parceria ampla com o serviço, porque a gente tinha um território que a gente escolheu atuar em interlocução com as equipes de saúde da família. João Pessoa é uma cidade que tem uma rede básica muito extensa relativamente, é uma das capitais com maior cobertura de atenção básica há muito tempo, mas tem muitas dificuldades de estruturação de serviço, de formação de profissional. Então, a gente, por um lado, junto com a secretaria, fez uma definição de alguns lugares onde a gente ia atuar de forma mais integrada. Então, naquelas unidades, a gente colocou da graduação ao internato. A gente criou o programa de residência médica para ter médicos residentes lá, participando da formação dos estudantes da graduação ao longo do curso todo, não só desde o internato, mas também desde o início do curso. A gente continuou desenvolvendo processos formativos para os profissionais de saúde, que não só os residentes, então os outros médicos que não eram os residentes, também a gente ofereceu especialização gratuita para que eles pudessem estar participando de processo de formação. A gente se integrou com a residência multiprofissional, que não é do nosso departamento, mas que atua em parceria nesses mesmos locais. A gente, nesses lugares também, passou a inserir outros processos formativos de extensão, porque não só a gente botou a extensão para dentro do currículo, desde 2007 nesse eixo, mas a gente diversificou as extensões, porque isso era bom para todo mundo, mas tinha alguns estudantes que diziam, olha, eu acho bacana, mas eu acho pouco. Então, para esses que achavam pouco, a gente continuou e diversificou oportunidades de extensão de maneira bem interessante. Se der tempo, depois no debate eu dou exemplos de modalidades de extensão, mas que vão desde trabalhar com os profissionais, como é que insere DIU, a fazer cinema junto com a auriculoterapia. A gente fez formação dos agentes comunitários de saúde e pessoas da recepção, e eles fazem hoje a auriculoterapia, já que ainda não está abocanhado pelo Conselho de Medicina como ato médico. A gente está trabalhando práticas de cuidado muito amplas na lógica das práticas integrativas e complementares, entre outros. Só que, além de inserir no currículo oficial, além de diversificar essas atividades de extensão, a gente também, por um lado, aproveitou intensamente enquanto existiam, né? Hoje praticamente está em desmonte total, mas as ações institucionais de políticas públicas nacionais do SUS que tinham inserção no serviço. Então, a gente sempre aproveitou as oportunidades do ProSaúde, do PET Saúde, Saúde da Família, Vigilância, todos os PETs que vocês puderem imaginar que tiveram nos últimos anos, Provab, Programa Mais Médicos, todas as políticas nacionais, praticamente, que vieram ao longo desse período, de 2007 para cá, que tinham relação de ensino e serviço, de fortalecimento da educação permanente, de parcerias entre universidade e serviço, a gente disse, opa, a gente está afim, opa, a gente se envolve, opa, vamos lá que a UFPB vira um núcleo de apoio à implementação dessas políticas, porque isso qualificava o serviço, fortalecia nosso campo de prática e permitia que a gente tivesse mais e melhores inserções na comunidade e no serviço de todos os estudantes, especialmente os que estavam na graduação na medicina, que é onde eu atuo mais fortemente, embora também tenha disciplina em outros cursos, mas também a gente trabalhou de forma a construir disciplinas interprofissionais. O PET Saúde, disciplinas interprofissionais, a gente sempre trabalhou de maneira muito ampla, a ponto de recentemente a gente ter conseguido criar o que não tínhamos ainda na nossa universidade, que é um mestrado em saúde coletiva, envolvendo departamentos de todas as áreas. E, por fim, a última medida, praticamente, é o fortalecimento da pesquisa. Como eu disse, a gente tem um grupo que, ao longo das décadas, os docentes vêm sistematizando de forma mais intensa essas experiências de extensão, e a gente tem tentado dar visibilidade para isso de diferentes maneiras, a partir de artigos, livros, pesquisas de mestrado, doutorado, para que isso seja compartilhado com as pessoas de um modo mais amplo e mais qualificado. Então, assim, queria basicamente compartilhar isso para dizer que, nesse momento, a gente tem
uma situação extremamente dramática da nossa sociedade. A gente tem ataques brutais às políticas públicas como um todo, mas especificamente nessa pauta a gente pode tentar, nas várias universidades, ver a potência da possibilidade de curricular extensão, como mais uma expansão de uma trincheira de resistência contra esses ataques às universidades, contra esses desmontes das políticas públicas. Para isso, a gente tem que compartilhar o que está fazendo de maneira muito solidária, aprender com as experiências dos outros, abrir-se ao diálogo e, especialmente, aproveitar oportunidades geradas por instituições como a ABEM, como a Rede Unida, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, como a DENEM, como as várias organizações que têm se colocado isso como um problema importante, a Rede de Médicas e Médicos Populares, entre outros grupos, que têm se permitido debater esses aspectos da situação que a gente tem vivido e da necessidade de, no momento que a gente está vivendo, para poder ter uma formação médica centrada nas necessidades de saúde, para poder defender o SUS, para poder a gente ter uma universidade efetivamente pública, gratuita, de qualidade, a gente precisa lutar contra esse governo Bolsonaro que aí está posto, a gente precisa serrar linha nos atos agora da próxima semana, dia 2 de outubro, todo mundo nas ruas, depois em novembro, novamente todo mundo nas ruas, e no cotidiano lutar contra essa agenda de retrocessos de décadas. A gente está no momento voltando 20 anos no investimento de ciência e tecnologia no nosso país, para pegar um único dado. É um absurdo. A cada dia a gente não sabe qual é a notícia que faz chorar mais. Então, assim, para concluir, que eu tenho menos de 30 segundos, a gente tem que buscar força, não só na gente mesmo, nos colegas que estão aí do lado, nas instituições que nos apoiam, mas, entre outros pontos, no Paulo Freire, que começou trazendo nas vozes dele lá no início, que a gente tem que esperançar, então a gente tem que ter uma postura ativa, a gente tem que apostar que o inacabamento nosso, como dizia o Guimarães Rosa também, é uma riqueza, e, por fim, a gente tem que diminuir a distância entre o que a gente diz e entre o que a gente faz. Era isso. Vamos para o debate. Obrigado aí, gente. Perfeito, muito bom. Muito obrigada por essa força que enche mesmo de esperança. O que, enfim, nesse momento a gente precisa são de palavras e ações e exemplos como que esses que Luciano trouxe para a gente, ressaltando fundamentalmente a importância dos movimentos estudantis, né? Acho que é um testemunho, uma convocação também aos estudantes aqui presentes a estarem cada vez mais participativos e engajados. Havíamos combinado que teríamos uma gota de cultura entre a fala da mesa e o público, porque a gota de cultura também é uma voz que vem daí, né? Nesse sentido, a gente chama a próxima gota, e abre para as perguntas. Por favor, com vocês, uma gota de cultura nesse momento. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria, rumores, trondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam? Os que há pouco cantavam, dançavam em rimo ao pé das fogueiras acesas. Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomás, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo.
profundamente. Bem, vamos lá. A gente vai passar para as perguntas que, enfim, o público enviou. Só peço um segundinho para eu poder ter acesso aqui ao chat, que me dá a chance de ler, né? Vou ler aqui, tá? Vocês estão me escutando bem? Sim. Eu vou aqui fazer uma retrospectiva e repassar para a mesa algumas perguntas. Acho que podemos, dado o pouco tempo, responder em bloco, tudo bem? Aqui eu vou eleger, fora Bolsonaro, urgentemente, várias pessoas com essa fala em coro. Júlia, parabenizando a DENEM, Gabriel, efetivamente, Hanna Oliveira Ramos também, dizendo que colocações perfeitas, que definem muito bem o sentido da extensão enquanto integração da academia com a comunidade e seu poder de transformação de realidades. Mais uma vez a DENEM aqui sendo elogiada. Uma pessoa mandando contato para o Gabriel, né, a Alice Yamashita Paprearo. Depois, Gabriel, você olha o seu e-mail, tem recado para você. Deixa eu ver. A Unila, muito bem representada. Cara, doutora Simone Imperatori, seu livro está esgotado. Acho que você podia, Simone, também falar um pouco onde a gente pode encontrar o teu livro, tá? Os alertas que você fez, Simone, também estão sendo aqui ressaltados, né? Que você é muito inspiradora, as pessoas agradecem pela tua aula, você é inspiradora. Bem, professor Luciano, eu me senti nos anos 80 com o reitor biônico. Não sei se faz sentido para você isso, Luciano. Uma instituição com tanta tradição em interiorização da universidade, como a sua. Alice Yamashita Preário, que trouxe esse comentário. Aí uma pergunta. Júlia de Matos Rodrigues de Souza, se for possível, pede para que falem, ela queria ouvir um pouco mais sobre essa fulanização da extensão, que Gabriel trouxe no primeiro momento. Veja que muitas atividades na medicina são nomeadas como extensionistas, sem de fato serem. Gabriel e todos da mesa, né, Simone e também Luciano, vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Vocês me escutam? Sim. Como que vai ser a ordem? Então, pode começar. Quem primeiro quiser. Você tinha sugerido que fosse em bloco, só para saber se vão vir todos ou se fizeram esses os comentários. Né? Você gostaria de ouvir todos? Então... Não, você que está vendo as perguntas, é por isso que eu quero... É porque a gente tem pouco tempo. Na verdade, a gente tem 1 minuto. Aqui elogia também o seu relato, Luciano, mais uma vez, a Alice. Além dos elogios, o pedido sobre o livro, contato, não, a gente vai ficar com essa pergunta, assim, ela é, nesse momento, a mais abrangente. Os outros são a título de elogios e agradecimentos, enfim, Bom, de então, fato, ressaltando a qualidade da mesa. Luciana, inicialmente, aproveitando a carona, meu livro é gratuito, tá? Está disponível no meu site, é gratuito para todo mundo, tá? É só olhar em www.imperatori.com.br, tá? Então, ele, na verdade, ele narra uma construção conceitual freiriana de extensão, então traz todas as questões e reflexões acerca das utopias e os inéditos viáveis possíveis e as tensões para se construir esta política de extensão numa instituição privada e confessional.
né? Então, aí as distorções todas, né? Então, eu nem entrei nessa seara, mas valeria um momento de reflexão só por isso, né? Porque são diferentes realidades, né? Eu não estive numa federal, a não ser como aluna, né? Então, eu vivi minha profissão, minha construção dentro dessa tensão da mercantilização da educação e uma extensão que fosse digna à sua concepção. Então, o meu livro está disponível e gratuito para quem quiser. Inclusive, então, é só entrar lá no meu site, que leva meu nome, www.imperatore.com.br. Em relação à fulanização, eu me atrevo, Gabriel, a falar sobre isso, que fosse você que referenciou, porque, em verdade, está dentro daquela confusão e das contradições de que educação estamos falando e de que universidade queremos a partir daí, e com a qual pactuamos na materialização do currículo. Então, na verdade, por vezes, o mero atendimento, a mera assistência é confundida com uma atividade de extensão. Né? Então, por vezes, um monte de... até mesmo assim, a questão dos estágios, às vezes, as discussões, mas por que estágio não é? Não é uma prática pré-profissional orientada dentro do ambiente, supervisionada, na verdade, dentro do ambiente de trabalho, não é. Então, assim, quando se coloca assistir um curso não é extensão, é complementação curricular. Participar de um evento, eu não estou tirando a relevância disso, até porque estamos aqui num grande evento, né? Mas nós estamos assistindo ao evento. Então, a questão assim, onde está a pesquisa? Onde está o diagnóstico? Porque para ser curricularizado, nós temos que pensar assim, que metodologias proporcionam a possibilidade e a potência de fazer diagnóstico, de levantar problemas, de contribuir para a resolutividade de problemas, mas problemas que não são da universidade. Nós não podemos resolver o problema da universidade de curricularizar seu currículo. Nós temos que olhar para o serviço, nós temos que olhar para o território, olhar para as demandas e estabelecer diálogos, pontes conectivas, redes de cooperação. Né? Então, a dificuldade dessa fulanização está vamos dizer assim, na superficialidade da proposição de soluções extensionistas. Luciano, gostaria de comentar? Acho que Gabriel, não, Luciana, sugeri porque ele que provocou essa... Gabriel, acho que era melhor. Você, então. É uma contribuição rápida. A professora Simone apresentou já vários elementos, eu acho que é isso mesmo. Assim, a gente tem debatido essa fulanização porque a gente tem visto que as coordenações, as universidades, as instituições educacionais, elas têm, para cumprir o marco legal, jogado nos 10% qualquer atividade. E esse que é o problema. Né? Os 10% eles devem ser resguardados para as atividades extensionistas, que embora a extensão ela seja muito ampla, assim, mas aí a própria política nacional traz algumas diretrizes para se pensar. Então, esse é o basilar. Se a gente romper, se a gente não tiver, né, interação dialógica, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação de estudante, impacto na transformação social, na extensão. Então, é preciso delimitar assim. E, não me estendendo, acho que a Simone já trouxe algumas coisas, eu só ressalto que, às vezes, esse problema ele está porque nos espaços decisórios não há pessoas que debatem extensão. E também não há paridade para o movimento estudantil. Os estudantes estão pouco representados. E aquilo que eu trouxe na minha fala, se uma discussão que perpassa, que é pela regulamentação da extensão e que não incorpora os estudantes, é porque não entende de fato o que é a extensão. Né? Pelo tempo, eu queria dizer só que eu estou contemplado pelas falas dos colegas e que está sendo muito rico estar vindo conversar com vocês nessa tarde. Mas não tenho nada a acrescentar em relação a esse ponto específico. A minha imagem está congelada. A gente está te vendo e ouvindo, Luciana. Então, desculpa, gente, eu fiquei aqui momentaneamente sem... Está tudo congelado para mim aqui, mas vocês estão me escutando e vendo, então a gente...
escutei Gabriel entrando e depois não escutei mais nada. Está congelado para mim. Gente, desculpas pela nossa pequena falha técnica, a gente ficou um pouquinho sem conexão, mas enfim, acho que a gente fecha com chave de ouro essa mesa. Claro que é um assunto que não se esgota aqui. Espero que cada um leve consigo um eco, né, que vibre fortemente a partir do que foi dito, e que esse eco se transforme em ações e que juntos possamos levar adiante, enfim, essa chama acesa da transformação por via de projetos socialmente referenciados e que façam sentido para o mundo onde a gente quer viver. Muito obrigada. Convido todo mundo para migrar para o estúdio Paulo Freire, que vai começar dentro de poucos minutos. Quem desejar pode, inclusive, assistir através de uma sala de Zoom que vocês vão ver lá na plataforma do Congresso. Tem um botão em que você, se clicar, você é direcionado para um telão, igual nesses programas de auditório, como a gente às vezes assiste, e de casa você vai poder também estar com a gente lá na tela do estúdio. Então, a gente se encontra daqui a pouco, tá? Obrigada, Simone, Luciano, Gabriel, pelas falas inspiradoras e pela força com a qual vocês, enfim, se mantêm ativos, tá? Foi um prazer. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde, gente. Bom congresso aí para todo mundo. Bom congresso, gente.